Olá você, Ministério Público de Alagoas, né? Esse é o nosso bate-papo concurseiro. Vamos falar aqui, dar continuidade às funções institucionais, falando aí, né, do Ministério Público de Alagoas, lei orgânica do Ministério Público de Alagoas, sem esquecer a base constitucional, né? Percebemos que muito do que a lei aqui apresenta está tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual, né? Então vamos lá. É vedado o exercício das funções do MP a pessoas a ele estranhas, sob pena de nulidade do ato praticado. É uma regra também constitucional. Antigamente se admitia a designação ad hoc, né? Para o MP não. Pode designar ad hoc oficial de justiça, outro desempenho. Ministério Público, somente pessoas investidas no cargo público respectivo de membro do Ministério Público é que podem exercer as funções institucionais do Ministério Público, ok? Certo? Então não pode defensor dativo, não acontece? Acontece no MP não, tá bom? Cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e também na Estadual, sempre que se cuidar de garantir-lhes o respeito. Então, o Ministério Público tem a missão de defender os interesses da sociedade. E como tal, vai exigir, inclusive das estruturas públicas, vai ir contra as estruturas públicas para exigir dessas estruturas públicas o respeito aos direitos do cidadão, ok? Exigindo ali que o respeito aos direitos do cidadão pelos poderes estaduais e municipais, porque a gente está falando do MP estadual, hein? Se tivesse aqui poderes federais, estaria errado, porque quem vai exigir lá do poder federal é o MP da União, né? Pelos seus diversos ramos. Órgãos da administração pública estadual e municipal, seja direta ou indireta, pelos concessionários permissionários do serviço público estadual e municipal, cuidado com essas competências na sua prova, estadual e municipal, porque federal, Ministério Público da União, também vai exigir o respeito, né, aos poderes, aos benefícios, aos direitos do cidadão, por entidades que exerçam outra função delegada, né, os delegatários do Estado ao município, ou executem serviços de relevância pública. No exercício das atribuições, cabe ao Ministério Público, entre outras providências. Para exigir esse respeito, o que pode fazer o Ministério Público? Receber notícias de irregularidades, petições ou reclamações de qualquer natureza, promover as apurações cabíveis que lhe sejam próprias e dar-lhes as soluções adequadas. Então ele vai receber, ele vai atender o povo, ele vai atender qualquer um que venha ali, né, oferecer informações, notícias de irregularidade. Vai zelar pela celeridade e racionalização dos procedimentos administrativos, não adianta ficar enrolando, né? Vai dar andamento em 30 dias às notícias de irregularidade, petições ou reclamações que tenha recebido. Promover audiências públicas e emitir relatórios anual, especiais e recomendações dirigidas aos órgãos e entidades mencionados aí no caput, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito. Então, assim, não vai exigir dos poderes, das estruturas, né, o respeito aí aos direitos assegurados na Constituição, nas Constituições. Assim, olha, a autoridade competente tem criança fora da escola. Vamos lá, vamos agir, vamos respeitar o direito à educação. Quero informações sobre a providência adotada, quero que divulgue adequada e imediatamente a abertura de novas vagas, entendeu? É isso, exigir efetividade. Lembra que o Ministério Público é dotado de autonomia institucional e que as diversas estruturas públicas devem respeitar o seu comando, né? No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá, aqui são os instrumentos de atuação. O que ele dispõe para fazer? Ele pode fazer isso para atender os direitos do cidadão. Quais são os meios que ele faz? Como que ele faz isso? Através da instauração de inquéritos civis e outras medidas
e procedimentos administrativos pertinentes, e para instruir esses inquéritos, esses procedimentos, vai expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos, e caso de não comparecimento injustificado, vai requisitar a condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei. Ok? Certo? Vai requisitar condução coercitiva, essa história do povo, né, que acha, não, quem autorizou botar meu nome aí? Eu não autorizei ninguém. Você, meu filho, olha, testemunha, pessoa errada, lugar errado, momento errado, sinto muito, condução coercitiva. Vai requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais, municipais, bem como de órgãos ou entidades de administração direta, indireta, autárquica, fundacional. Todos têm que atender. Aqui, ó, qualquer órgão, entidade da administração direta, indireta, fundacional, de qualquer dos poderes da União, porque isso aqui é para requisitar informações, para instruir o seu procedimento, seu inquérito, entendeu? Aqui não é só estadual e municipal não, hein? Pode sim uma autoridade federal ter que prestar informações ao Ministério Público Estadual, tá bom? Porque a sua causa é de competência estadual. Promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades acima. Requisitar informações e documentos a entidades privadas. Pode requisitar, não só públicas, não, mas privadas, para instruir procedimentos ou processos. Requisitar a autoridade competente a instauração de sindicância ou processo administrativo cabível. Às vezes um agente público que está, né, todo errado. Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial militar, observando aí as regras da Constituição Federal, podendo acompanhá-lo, porque requisitar diligências e a instauração de inquérito policial, porque não pode o MP instaurar. Aí vem aqui, ó, o artigo constitucional. Funções institucionais do MP, requisitar diligências investigatórias e requisitar a instauração do inquérito policial. Ele não pode instaurar, lembra? Ele é proibido de instaurar o inquérito policial. Também não pode conduzir, mas ele requisita diligências e requisita a instauração do inquérito policial, ok? Vai o MP, voltando para a Lei Orgânica do Estado de Alagoas, praticar atos administrativos executórios de caráter preparatório, dar publicidade aos procedimentos administrativos não disciplinares que instaurar e das medidas adotadas, ok? Daí publicidade aí a tudo que fizer, princípio da publicidade que vai reger toda a vida funcional. Vai sugerir ao poder competente a edição de normas e a alteração da legislação em vigor, bem como a adoção de medidas destinadas à prevenção e ao controle da criminalidade. Claro, né? Essa é a sua maior missão. Manifestar-se em qualquer fase dos processos, acolhendo solicitação do juiz, da parte ou por sua própria iniciativa, sempre que entender existente interesse na causa que justifique a sua intervenção, ok? Bom, as notificações, as requisições, especialmente quando tiverem aí um destinatário, um governador, membro do legislativo, os deputados, né? Conselheiro do Tribunal de Contas ou desembargadores, aí quem vai encaminhar as notificações, as requisições para essas autoridades é o chefe do MP do Estado. É uma questão protocolar, né? São autoridades, tem lá suas prerrogativas. O membro do MP será responsável, claro, pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar, inclusive nas hipóteses legais de sigilo. Isso aqui é interessante, porque assim, tem procedimentos sigilosos, né? Ok? Mas ninguém pode opor a exceção de sigilo ao MP. Ou seja, não adianta falar para o membro do MP, olha, não vou te mandar isso aqui não, porque isso aqui é sigiloso, ninguém pode ver. Meu filho, olha só, mas eu não sou ninguém. A MP vai falar assim, mas eu não sou ninguém, eu sou o MP. O MP
pode, inclusive, ter acesso aos processos e às peças, aos documentos sigilosos. E os documentos, os processos e as peças processuais não deixam de ser sigilosos porque o MP teve acesso, não. Eles continuam sigilosos. É uma prerrogativa do MP. Olha isso, né? Agora, o membro do MP, ele é responsável pelo uso indevido das informações que obtiver, principalmente quando tiver sigilo, né? Ok? Joinha? Serão cumpridas gratuitamente, claro, as requisições do MP. O MP não vai pagar custo, pagar taxa para poder... Não, né? Ó, essa certidão aqui é fornecida mediante pagamento de custo, de taxa. Não. Para os outros. Para mim, não. Para o MP, não. Ok? É isso. As autoridades, então, assim, serão cumpridas gratuitamente as requisições feitas pelo MP, as autoridades, órgãos, entidades da administração pública, ok? De qualquer uma das estruturas. A falta ao trabalho, em virtude de atendimento à notificação ou requisição do MP, não autoriza o desconto de vencimento do salário, porque tem que obedecer, obrigado, entendeu? Então, a testemunha foi convocada, ela não precisa ficar com medo que, né, vou ter uma falta, vai ser desconto. Não vai ser não, porque o MP vai dar lá o comprovante, promotor, né, vai dar lá o comprovante para aquela testemunha, você apresente lá no seu trabalho, vai lá. Consideramos como efetivo exercício para todos os efeitos legais, ok? Certo? Toda a representação ou petição formulada ao MP será distribuída entre os membros das instituições que tenham atribuições para apreciá-la, observado critérios fixados pelo Colégio de Procuradores. O Colégio de Procuradores é o maior órgão do MP, importantíssimo órgão do MP, vai fixar as atribuições, as competências de cada membro do MP. Quando chega lá a representação, a petição, vai verificar quem é competente para receber isso aqui, para trabalhar nesse caso. Aí já existem as regras previamente definidas. Isso aqui é o princípio implícito do promotor natural. Nós temos aqui princípio implícito do promotor natural, fundamentado nessa regra aqui. Ok? O inquérito civil, que poderá instruir a petição inicial da ação civil pública, será instaurado de ofício pelo órgão de execução, procurador de justiça ou promotor de justiça, em face de representação ou determinação do PGJ e obedecendo as seguintes regras. Ok? Quais são as regras do inquérito civil que vai instruir a petição inicial da ação civil pública? A representação formulada por pessoa natural ou jurídica será dirigida ao órgão competente do MP e deve conter o seguinte: nome, qualificação e endereço do representante, sempre que for possível, e do autor do fato da representação, daquele, né? Ele não é réu ainda, que não tem acusação contra ele, mas é aquele que está lá se acusando de alguma coisa. Descrição do fato a ser investigado, indicação das provas, né, se houver. Do indeferimento da representação, caberá recurso ao Conselho Superior. E aí, o Conselho Superior, como órgão de execução, vai analisar em 10 dias o indeferimento da representação para instauração de inquérito civil, ok? 10 dias para tomar para o Conselho Superior, 10 dias para recorrer da decisão de deferimento da representação ao Conselho Superior, ok? Depois de homologado o arquivamento, então o Conselho Superior vai homologar ou não a decisão de arquivamento, ok? Depois de homologado o arquivamento do inquérito civil ou das peças de informações, o órgão do MP poderá proceder a novas investigações se outras provas tiver notícia. Então, o Conselho Superior ele sempre vai apreciar a decisão de arquivamento do inquérito civil, ok? Tranquilo? O órgão do MP, esse arquivamento não impede que, tendo novos elementos, o promotor de justiça, né, o membro do MP, venha a instaurar um novo inquérito civil, ok? Mas tem que ter elemento novo, né? O órgão do MP, nos inquéritos civis que instaurar, e desde que o fato esteja devidamente esclarecido,
poderá formalizar, mediante termo nos autos, o famoso CAC ou TAC, termo de ajustamento de conduta, ou CAC, compromisso de ajustamento de conduta, o compromisso do responsável, ok? Quanto ao cumprimento das obrigações necessárias à integral reparação do dano. Então, isso é muito comum, né? O termo de ajustamento de conduta, o compromisso de ajustamento de conduta, cada um menciona de algum jeito, mas é o mesmo instrumento, ok? Então, imagina, né? Isso, a gente percebe muito isso nos desastres ecológicos, e aí o Ministério Público vem e fala assim, olha, empresa que poluiu aí, você vai reparar o dano. Aqui estão, senão eu vou te processar. Aqui estão os termos. Se a pessoa responsável lá firmar esse termo e ela cumprir, não tem processo contra ela, não tem ação civil pública contra aquela empresa, né? Se não cumprir, a ação civil pública vai sofrer aí, né, uma ação indenizatória, ok? Vamos falar da Procuradoria Geral, a PGJ, a chefia institucional, né? A Procuradoria Geral é exercida pelo Procurador-Geral de Justiça. Quem é ele? Ele vai ser nomeado pelo governador do estado, né, o chefe do executivo, dentre os componentes de lista tríplice. Esta lista tríplice, ela é formada pelo próprio Ministério Público, ok? Olha lá, formada por integrantes do Ministério Público em atividade, com mais de 35 anos de idade e um mínimo de 5 anos na carreira. Essa lista tríplice é eleita pelos integrantes da carreira para um mandato de 2 anos, com uma recondução. Então, ficou meio confuso isso aqui, mas o que acontece? A instituição vai, por voto, elaborar uma lista tríplice visando a escolha do chefe da instituição. Esse chefe é o PGJ, Procurador-Geral de Justiça, que vai comandar administrativamente a instituição por 2 anos, podendo ficar mais 2 anos, admitida uma recondução, ok? Então, o que acontece? Para comandar a instituição, o PGJ ele é escolhido desse jeito. A instituição elabora uma lista tríplice como votação, né? A instituição vai votar para formar a lista tríplice. Os 3 mais votados, não é chapa, é apuração individual. Os 3 mais votados, quem são eles? Integrantes do MP de Alagoas, ativos, com mais de 35 anos de idade e, no mínimo, 5 anos de carreira. Não está dizendo que tem que ser procurador de justiça, não, que tem que estar no topo da carreira, não, viu? Viu? É, né? Pois é. É coerente que seja, né? Mas, Claudete, pode um promotor de justiça figurar na lista tríplice? Pode. A Constituição não proibiu, e eu estou falando Constituição porque a lei orgânica traz regra constitucional, entendeu? Aí, pronto, formamos a lista tríplice através do voto da instituição. Vai fazer o que com essa lista? Manda para o governador. O governador recebe a lista, escolhe um dos 3. Ele não vai nomear o mais votado. Ele pode até nomear o mais votado se ele quiser. Ele escolhe livremente um dos 3. Joinha? Certo? Bom, a candidatura à lista tríplice, para se candidatar à lista tríplice, depende de inscrição e publicação da relação dos elegíveis pelo Colégio de Procuradores até 15 dias antes da eleição. Então tem que se candidatar junto à instituição. Né? Aqui, olha, os que querem ser chefes institucionais estão aqui. Publica. A eleição é regulamentada e convocada pelo colégio até 30 dias antes do pleito, observando o seguinte: o voto de todos, olha lá, é obrigatório, plurinominal e secreto, vedado o voto por correspondência à procuração. Cada um dos membros da instituição, promotores e procuradores de justiça, tem que votar. Voto obrigatório, ok? Plurinominal. Cada um dos membros votam em 3 nomes. E o voto é
secreto, ok? A mesa eleitoral, ela é presidida pelo PGJ ou pelo Procurador-Geral Substituto, se o PGJ for renovar, né? Lembra uma recondução? E composta por 3 promotores de justiça de terceira entrância, indicados aí pelos procuradores de justiça. Terceira entrância é a entrância mais elevada do Judiciário de Alagoas. Lembra que eu falei para você que a estrutura do Ministério Público guarda correspondência com a estrutura do Judiciário? Eu acabei de dar aula para o Tribunal de Justiça de Alagoas. E Alagoas é constituída em primeira instância com 3 entrâncias. Entrância é critério para classificar as comarcas segundo o seu tamanho, ok? E os juízes, os magistrados de primeira instância, eles se organizam nas entrâncias. Juiz de primeira entrância, segunda entrância, terceira entrância. Chegou no topo, vira desembargador. O MP de Alagoas, mesma coisa. Chegou no topo, terceira entrância, próximo passo é procurador de justiça, ok? Bom, os incidentes serão resolvidos pela mesa eleitoral, por maioria de votos, né, cabendo recurso aí ao colégio. O colégio estará reunido em sessão permanente no dia da eleição, a fim de decidir de imediato sobre os recursos. O colégio de procuradores, formado pela totalidade dos procuradores de justiça de Alagoas. Lembrando que procurador de justiça é o topo da carreira do Ministério Público alagoano, ok? De qualquer Ministério Público, procurador de justiça, ok? É o topo da carreira do Ministério Público estadual. É isso. Tranquilo? Bom, concluída a votação e julgados os recursos, cabe aí à mesa eleitoral a apuração do resultado, competindo ao membro mais novo a lavratura da ata, vai ser o secretário, né? É obrigatória a desincompatibilização mediante afastamento pelo menos 30 dias antes da eleição. Quem for concorrer tem que se afastar dos seus cargos de direção, cargo de procurador, né? Para concorrer à nova eleição. Tranquilo? Para o membro do MP que esteja ocupando o cargo dos órgãos da administração, qualquer um que seja, ocupando cargo eletivo nos órgãos da administração do MP, qualquer um que seja, afastado das funções de execução normais de seus cargos ou carreira, ocupando cargo ou função de confiança, ocupando cargo de presidente ou vice-presidente em exercício na associação do Ministério Público. Então, você quer ser PGJ? Então, 30 dias antes da eleição, você tem que se afastar desses outros cargos que você está ocupando. São inelegíveis. Inelegíveis ao cargo de PGJ. Inelegíveis. Aqueles que estejam afastados da carreira, salvo se reassumirem suas funções do MP até 180 dias previsto o término do mandato do PGJ. Olha que prazo grande, né? Tem que voltar bem antes. Senão fica inelegível. Aquele que a data da inscrição à eleição não comprovem regulares serviços afetos ao seu cargo, está atrasado, né? Que estiverem respondendo a processo disciplinar ou cumprindo sanção disciplinar, também não pode ser PGJ. O que tiverem respondendo a processo criminal, não é por qualquer crime, crime inafiançável, ou se forem condenados por crime dolosos, já transitado e julgado. Qualquer membro do MP poderá impugnar a candidatura após 24 horas da publicação de sua homologação pela Comissão Eleitoral. Eu não sei por que essa linha é essa, tem nada a ver, isso aqui devia ser um outro parágrafo, né? Outro artigo, ok? Então, foi um erro aqui na estrutura normativa. Mas vamos lá. Então pode sim, qualquer membro do MP impugnar a candidatura após 24 horas da publicação. A coleguinha que quer se candidatar a chefe, mas ele não pode não. Aqui, ele é um inelegível. Entendeu? Nomeação do PGJ. Como é que acontece? Bom, já sabemos como é que a lista tríplice é elaborada, né? A lista tríplice dos mais votados é remetida de imediato ao governador, resolvidos os empates pela antiguidade na instância,
na carreira, no serviço e finalmente pela idade, preferindo-se os mais antigos, no caso de empate. Caso o governador não efetive a nomeação, e aí, do PGJ nos 15 dias, então o governador recebe a lista tríplice, tem 15 dias para escolher e nomear. Se ele não fizer isso, e aí, será investido automaticamente no cargo o membro do MP mais votado. Então, na inércia do governador, será PGJ o mais votado. Lembrando que o governador não é obrigado a nomear o mais votado. Ele pode nomear qualquer um dos 3 que estejam na lista. Ok? O PGJ será empossado mediante sessão solene do Colégio de Procuradores, né? Do Pleno, em 10 dias da nomeação. É para ficar 2 anos, lembra? Né? Agora, e se ocorrer a vacância do cargo nos 6 meses anteriores ao término? Falta 6 meses para acabar o mandato, morreu o PGJ. E aí, assumirá interinamente o seu substituto, permitida a sua participação para o pleito, obedecidas aí as formalidades. O PGJ indicará o seu substituto para responder pelo cargo em suas faltas, férias, licenças e impedimentos entre os integrantes do colégio. Lembrando que no colégio de procuradores só participam procuradores. Lembrando que além dos procuradores, a instituição é dotada dos promotores de justiça. Tá bom? Certo? Então, é muito interessante observar isso. Show? Tranquilo? Seguindo. Bom, é para ficar 2 anos. Pode ser que ocorra vacância, né? Pode ser, mas a ideia é ficar 2 anos e sair. Entretanto, uma vacância que é pejorativa é a destituição, é a retirada à força do chefe do MP, a chamada destituição do PGJ. Ele pode ser destituído por deliberação da maioria absoluta da Assembleia Legislativa. Então, presta atenção, quem nomeia o PGJ é o governador de Alagoas, que recebe uma lista tríplice e escolhe um dos 3, ok? Mas quem tira o PGJ à força, quem destitui é a Assembleia Legislativa, maioria absoluta. Mas para a Assembleia Legislativa tirar o PGJ, ou seja, destituí-lo, precisa de proposta do Colégio de Procuradores, ok? Na sua composição plena, não é o órgão especial não, plena, pelo voto de 2/3 dos seus integrantes em sessão e voto secreto. Então, 2/3 do colégio decide o seguinte: vamos propor para a Assembleia Legislativa, para que a Assembleia Legislativa destitua o PGJ. Não é fácil não destituir isso aqui. Acho que é mais fácil esperar os 2 anos passarem. E a destituição do PGJ, por iniciativa do colégio, né, de procuradores, deverá ser precedida de autorização dos 2/3 da Assembleia Legislativa. Aí o povo lê isso aqui e fala assim: meu Deus do céu, Claudete, é tanto coro que eu não entendi nada, é a maioria absoluta da Assembleia, é 2/3 de proposta do colégio, é autorização de 2/3 da Assembleia. Que é isso? Vou explicar. Então vamos lá. Destituição do PGJ, ok? Primeiro passo. O que está falando aqui? Deixa eu só ver se tem mais um detalhe. Não. É que aqui no Rio ainda tem mais um quórum. Para vocês não tem, deixa quieto. Primeiro passo. 2/3 do colégio. Primeiro, 2/3 do colégio faz a proposta para a Assembleia Legislativa de Alagoas. ALAU, né? Assembleia Legislativa de Alagoas. É legal, né? Aqui é a ALERJ. ALEAL. Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Ok?
Segundo passo. Qual é o segundo passo? Aqui, ó. A Assembleia Legislativa recebe a proposta de destituição do PGJ pelo colégio e 2/3 da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas faz um juízo de admissibilidade. Olha lá, autorização. O que a Assembleia autoriza? O processo de destituição. Você olha, realmente tem elementos suficientes aqui para a gente investigar essa destituição, hein? Autoriza, porque tem que ter ampla defesa. Ok? Terceiro momento, autorizado procedimento de destituição do PGJ por 2/3 da Assembleia Legislativa, instaura-se o procedimento, aí tem todo um trâmite que você não precisa saber, né? Porque não foi cobrado para você. Tem todo um trâmite com ampla defesa, o PGJ vai se defender lá, ok? Lá no final do processo, o que vai acontecer? Agora aquele primeiro quórum aqui, maioria absoluta da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas destitui o PGJ. Show? Entendido isso? Tranquilão? Perfeito. Ok? Vou parar por aqui. Certo? Importantíssimo para você. Demais. Fique atento. Tchau, tchau.